Vamos ao nosso, então, capítulo 4. E nesse capítulo 4, como o anjo de Deus propôs uma questão a Frei Elias, guardião de um lugar no vale de Espoleto, e como o frade, porque ele respondeu com soberba, partiu e foi pelo caminho de Santiago, onde encontrou Frei Bernardo e contou-lhe esta história. Então, vamos juntos. No princípio e fundação da ordem, quando eram poucos os frades e não tinham ainda um lugar fixo, São Francisco, por devoção, foi a Santiago, na Galícia, e levou consigo alguns frades, dentre os quais estava um chamado Bernardo. E andando junto pelo caminho, encontrou numa região um pobre enfermo, de quem, tendo compaixão, disse a irmão Bernardo: Meu filho, eu quero que tu fiques aqui para servir este enfermo. E Frei Bernardo, ajoelhando-se e inclinando a cabeça com toda a humildade, aceitou esta ordem de seu santo pai e ficou naquele lugar. São Francisco, com os outros companheiros, seguiram a Santiago. Chegando lá e estando uma noite em oração, na igreja de Santiago, São Francisco recebeu de Deus a revelação de que ele deveria se estabelecer em vários lugares no mundo e, ademais, que sua ordem deveria ser ampliada e crescer em grande número de irmãos. Após essa revelação, passou São Francisco a estabelecer-se em vários lugares naquela região. Retornando São Francisco pelo caminho, onde viera, reencontrou o Frei Bernardo e viu o enfermo com quem o deixara perfeitamente curado. Então, concedeu a Frei Bernardo que no ano seguinte fosse a Santiago. Assim, São Francisco retornou ao vale de Espoleto e ficou num lugar deserto, junto de Frei Maceu, Frei Elias e alguns outros, que tomavam todos o maior cuidado para não aborrecer ou aleijar São Francisco da oração. E isto fazia pela grande reverência que lhe tinham e porque sabiam que Deus lhe revelara grandes coisas em suas orações. Aconteceu um dia que, estando São Francisco em oração na floresta, veio à porta da residência e bateu com tanta pressa e tanta força, por tamanho intervalo de tempo, que os frades muito se espantaram de tão desusado modo de bater. Frei Maceu levantou-se, abriu-lhe a porta e disse àquele jovem: De onde vens tu, meu filho? Pois parece que não estiveste jamais nessa região, já que bates de modo tão pouco usual. Respondeu-lhe o jovem: E como se deve bater a porta? Disse Frei Maceu: Bate por 3 vezes, com uma batida de cada vez. Depois espera até que o frade termine de rezar o Pai Nosso e vá até a ti. Se neste intervalo não chegar, bate mais uma vez. Respondeu então o jovem: Eu tenho muita pressa e por isso eu bato tão forte. Tenho de fazer uma longa viagem e cá vim para falar com Frei Francisco, mas ele está agora em contemplação na floresta e por isso eu não quero estorvá-lo. Mas vai, chama para mim Frei Elias, que lhe quero fazer uma pergunta, pois ouço dizer que ele é muito sábio. Então vai Frei Maceu e diz a Frei Elias que vá ter com o jovem. Frei Elias se escandalizou com o pedido e não quis ir. Frei Maceu, por sua vez, fica sem saber o que fazer ou responder a ele. Mas se dissesse, Frei Elias não pode vir, mentiria. Se dissesse como o frade ficar irritado e não queria vê-lo,
temia dar mau exemplo. Enquanto, pois, Frei Maceu se afligia de ter de voltar, o jovem bateu mais uma vez, como antes. E pouco depois voltou Frei Maceu à porta e disse ao jovem: Não observaste minhas instruções no bater? Respondeu o jovem: Frei Elias não quer vir a mim. Mas vai, diz a Frei Francisco que vim para falar com ele, mas que não quero atrapalhar sua oração. Peço que mande a mim, Frei Elias. Então Frei Maceu foi até São Francisco, que orava na floresta com a face erguida ao céu, e referiu-lhe o comunicado do jovem e a resposta de Frei Elias. Ora, aquele jovem era o anjo de Deus, em forma humana. Então São Francisco, sem mudar de lugar, ou abaixar a face, disse a Frei Maceu: Vai e dize a Frei Elias que, por obediência, vá imediatamente ter com aquele jovem. Ouvindo irmão Elias a ordem de São Francisco, foi até a porta muito contrariado. Abriu-a com grande força e estrépito e disse ao jovem: Que queres tu? Respondeu o jovem: Toma cuidado, frade, para que não fiques irritado, como pareces estar, pois a ira embaraça a alma e não a deixa discernir a verdade. Disse Frei Elias: Dize-me que queres de mim. Respondeu o jovem: Eu quero saber se aos observadores do Santo Evangelho é lícito comer do que lhe é posto à mesa, segundo o que disse Cristo a seus discípulos. E pergunto-te ainda, se algum homem é lícito oferecer alguma coisa contrária à liberdade evangélica. Respondeu Frei Elias com soberba: Eu sei isto bem, mas não te quero responder. Vai cuidar da tua vida. Disse o jovem: Eu saberia responder essa questão melhor do que tu. Então, Frei Elias, indignado e cheio de fúria, fechou a porta e se recolheu. Depois começou a pensar naquela questão e dentro de si sentiu a dúvida, pois não a sabia resolver. Acontece que ele era o vigário da ordem e tinha ordenado e decretado que, além do Evangelho e da regra de São Francisco, nenhum irmão da ordem comesse carne, de modo que a dita questão ia expressamente contra ele. Assim, não sabendo responder a questão a si mesmo e levando em conta a modéstia do jovem, que lhe tinha dito que saberia responder a questão melhor que ele, retorna à porta e abre-a para perguntar ao jovem a referida questão. Mas ele já partira, pois a soberba de Frei Elias não era digna de falar com um anjo. Feito isso, São Francisco, a quem tudo fora revelado por Deus, retornou da floresta. E com vigor e alta voz respondeu Frei Elias, dizendo: Fazes mal, soberbo Frei Elias, que enxotas do nosso meio os santos anjos que vêm nos instruir. Escuta o que te digo. Temo bastante que a tua soberba faça com que acabes fora da ordem. E sucedeu tempo depois, bem como previra São Francisco, Elias morreu fora da ordem. Naquele mesmo dia, na hora em que o anjo partiu, mostrou-se ele sobre a mesma forma a Frei Bernardo, que retornava então de Santiago e estava na beira de um grande rio. O anjo saudou-o na sua linguagem, dizendo: Deus te dê a paz, ó bom frade. E o bom Frei Bernardo, espantado e admirado da beleza do jovem e do falar de sua terra pátria, desejou-lhe paz e, com a face alegre, assim lhe perguntou:
"Donde vens tu, bom rapaz?" Respondeu o anjo. "Eu venho do lugar onde mora São Francisco. Vim para falar com ele, mas não pude, porque estava na floresta em contemplação das coisas divinas. E não quis eu estorvá-lo. No mesmo lugar moram Frei Maceu, Frei Egídio e Frei Elias. Frei Maceu ensinou-me a bater na porta à maneira dos irmãos. Frei Elias, porém, como não quis responder-me à questão que lhe propus, depois se arrependeu. Quis então ouvir e ver-me e não pôde." Depois dessas palavras, disse o anjo ao irmão Bernardo: "Por que não passas à outra margem?" Respondeu-lhe Frei Bernardo: "Porque temo o perigo e a profundidade das águas à minha frente, anjo." Disse o anjo: "Passemos juntos, não titubeeis." Tomou-lhe então a mão e, num piscar de olhos, o colocou do outro lado do rio. Então Frei Bernardo reconheceu que ele era o anjo de Deus e, com grande reverência e gozo, disse em alta voz: "Ó anjo bendito de Deus, dize-me qual é o teu nome." Respondeu o anjo: "Por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso?" E dito isto, o anjo desapareceu. E deixou Frei Bernardo tão consolado que ele percorreu todo o resto do caminho com alegria. E considerando o dia e a hora em que o anjo lhe aparecera, ao chegar ao lugar em que estava São Francisco com seus companheiros, contou-lhe, por ordem, tudo o que acontecera. E reconheceram com toda segurança que aquele anjo aparecera, tanto a ele quanto aos demais frades, no mesmo dia e hora, e deram graças a Deus. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Bom, nessa história, a gente vê vários ensinamentos, né? Primeiramente, a jornada, né? E constantemente nós estamos numa jornada, numa caminhada. E quando a gente está numa caminhada, a gente vai encontrar muitas pessoas necessitadas de uma palavra, necessitadas de um abraço, necessitadas de um carinho. Como assim ele encontrou e entregou a Frei Bernardo a possibilidade de curar aquela pessoa enquanto ele ia até Santiago. Então, quando ele voltou de Santiago, essa pessoa já estava totalmente curada, ou seja, ela foi acolhida. As pessoas estão precisando ser acolhidas. E através da nossa jornada, do nosso caminho, nós vamos encontrar muitos querendo ser acolhidos, precisando ser ouvidos. E assim, nem que a gente fique um tempo pelo caminho, mas acolhendo, nós estamos ajudando. Não adianta, claramente, a gente só querer ver o nosso. A gente também tem que, de alguma forma, tirar o nosso tempo para ajudar o outro, mas também focando naquilo que a gente tem que alcançar. É muito importante também a parte onde ele fala, né, de Frei Elias, o contato de Frei Maceu com o anjo, né? Fantástico também essa parte, porque constantemente nós somos tocados por uma força maior, pelo divino que está em nós, a tomar uma direção, a se ater com alguma atribulação interna, a se ater alguma, né, alguma coisa que não tenha resposta. E geralmente a vida, né, esses anjos aparecem na nossa vida nos dando uma direção, nos dando um caminho. E geralmente o anjo ele tá sendo explícito a você através de uma pessoa, através de um irmão seu, de alguém que chegue a você e te questione, te pergunte, te acolha, te dê um conselho naquele momento que você mais precisa.
se rever, porque você talvez, naquele momento, você está endurecido pelo orgulho, pela soberba, assim como Frei Elias estava, né? Cristalizado pela soberba, e não quis deixar os afazeres dele para atender uma pessoa que estava precisando de um acolhimento. Então, teve o primeiro contato. Geralmente, quando a gente está numa situação, pegando a situação de Frei Maceu, onde a vida nos impulsiona a fazer algo que não é certo, que no caso dele era talvez voltar ao jovem e mentir, e ao mesmo tempo voltar ao jovem e falar que Frei Elias não queria o atender para não dar mau exemplo da ordem franciscana, a gente às vezes fica desse jeito. A gente não sabe, porque quando trabalha com a mentira, trabalha com a inverdade, a gente, infelizmente, a consciência nossa, ela atua sobre nós, falando, para quê? Você não precisa disso. Realmente você vai fazer isso? Por que não fazer o certo? Então, quando ele realmente resolve fazer o certo, e ele ouvir realmente o anjo, ele vai realmente a São Francisco, e São Francisco, mesmo assim, se mantendo contemplativo, ele dá a ordem que Frei Elias deva ir até o jovem, né? E aí ele vai contrariado, ele não vai querendo estar naquele, porque talvez estava fazendo uma coisa que era bom para o ego dele, e exatamente, às vezes, é isso que acontece com a gente. Por a gente estar fazendo o que o nosso ego quer, o que o nosso ego inferior deseja, a gente esquece de ver as coisas divinas que passam ao nosso redor. E aí ele foi obrigado a se ater às coisas divinas. E quando uma pessoa é obrigada a se ater às coisas divinas, geralmente ela já vai com as resistências dela. E mesmo assim ele não soube observar o que estava acontecendo. Só depois, quando ele caiu em si, que ele realmente viu que ele não tinha as respostas, que a soberba o deixara cego, né? Que talvez a prepotência não lhe permitiu pensar, utilizar da lógica e do raciocínio. E em seguida ele pensa melhor, mas quando ele tenta se haver ao jovem e questionar aquilo que realmente ele não sabia, não encontrou mais. E agora, né, com a parte já de falando de Frei Bernardo, do encontro com o anjo, isso é fantástico, porque isso nos remete naqueles momentos de vida onde a gente encontra um obstáculo e a gente fica na dúvida, e a gente ora a Deus, pede uma resposta e fala, Deus, me ajuda a passar por isso, me ajuda a passar por esse obstáculo, e você não consegue, aquilo não vem, mas quando você se concentra com fé, a resposta vem. Ou seja, veio através de um anjo que o chegou e começou a conversar com ele e falou, pegue na minha mão e vamos atravessar. Ou seja, tenha certeza que você vai atravessar esse obstáculo junto comigo. Não temas, que tu não será levado pelas profundezas e não vai ser arrastado pela correnteza. E é exatamente assim que às vezes acontece na nossa vida. Nós ficamos parados perante um obstáculo, esperando, e geralmente só falta a gente pedir para que as forças sejam restabelecidas, para que a gente tenha aquela impulsão da fé para passar por aquilo. Saibas que não está sozinho, estaremos sempre com o suporte de toda uma espiritualidade amiga que nos quer ver para frente, não nos quer ver parado, estagnado. Então, tenha fé, acredite, pois o anjo está contigo, a força maior está com você. Tu é capaz de fazer qualquer coisa, atravessar qualquer obstáculo. Então, tenha fé, confia e segue. Então, gratidão por mais esse capítulo e nos vemos no próximo capítulo, que é o capítulo 5. Até lá.